Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui com a gente está tudo bem. No dia de hoje, sexta-feira, eu vou passar para vocês uma receitinha. Por quê? Nós estamos muito indo para o sítio agora, porque aqui na nossa cidade em Palhoça está chovendo muito, como vocês estão vendo. E devido à chuva, a gente não está podendo ir muito para o sítio, porque lá, como vocês sabem, não tem luz, não tem água encanada e a gente está começando o sítio do zero. Para não deixar vocês sem vídeo, o que nós estamos fazendo? Colocando vídeos de receitinhas para vocês acompanhando. Como nada melhor do que um diazinho de chuva, comer uma coisinha boa à tarde, nós vamos fazer hoje uma receitinha de pão rápido, prático e facinho de fazer. Segue aí o vídeo, acompanha a gente. Para a receitinha de hoje, pessoal, vocês vão precisar dos devidos ingredientes. Nós vamos precisar de 6 colheres de açúcar para o nosso pão, uma colher rasinha de sal, um copo cheio de água morna. Vocês vão precisar também de meia xícara de óleo. Vocês vão precisar de aproximadamente 1 kg de trigo, uma colherinha de fermento biológico ou um saquinho, porque não é fermento fresco, tá? É o fermento granuladinho, ó, esse fermento granuladinho. Então vocês vão precisar de uma colherinha rasa de fermento. E também, pessoal, vocês vão precisar de uma bacia, um pote, um recipiente que você possa fazer o seu pão, 2 formas, porque essa receita vai dar aproximadamente 2 pães desse tamanho aqui, normal, tamanho normal de forma de pão, tá? Se acaso, dependendo do tamanho que vocês fizerem o pão, vocês precisarem de mais forma, daí a média é 3 pão pequeno, tá? As formas vocês vão precisar untar elas com óleo, daí vocês pegam um pouquinho de óleo e untam com um papelzinho, tá? Vamos começar a fazer a nossa receita. Vocês vão começar fazendo assim, ó. Vocês vão dividir o trigo pela metade. Vão colocar metade do trigo na bacia, tá? Metade. Vou ensinar pra vocês fazer pão como eu aprendi a fazer pão com a minha mãe, tá? Só que esse pão aqui é um pão mais rápido, mais prático de se fazer, porque é um pão que não é sovado, é um pão que não precisa esperar crescer o fermento, porque esse pão aqui é com fermento biológico e ele é fermento granuladinho, não é fermento fresco. Fermento fresco daí tem um diferencial, qualquer dia desse eu faço um pão de fermento fresco e ensino a vocês, tá? Assim, ó, tem um segredinho que eu aprendi já, desde quando eu aprendi a fazer pão com a minha mãe. A gente sempre faz assim, ó, faz um buraquinho, bota o trigo pros lados, nesse buraquinho aqui que você vai começar a colocar as coisas, tá? Então assim, ó, no meinho você vai colocar o açúcar, primeiro, despeja todo o açúcar bem no meinho. Depois, vocês vão colocar em cima do açúcar o óleo. Ó, coloca o óleo. O óleo, assim, ó, se vocês achar meio demais, meia xícara, vocês podem colocar um pouquinho menos, tá? É porque como eu tô acostumada a fazer, eu já sei mais ou menos como é que vai ficar o pão. Que ajuda a ficar fofinho, tá? Mas se vocês não quiserem muito óleo, não quiserem usar, 1 ou 2 colheres já é o suficiente para dar uma consistência boa, tá? Aqui é o sal, tá? O sal, nunca coloquem o sal no meio, tá, pessoal? Porque ele perde a consistência do fermento depois, tá? Vocês coloquem sempre o sal assim, ó, bem no cantinho. Joga o sal aqui no cantinho, porque depois vocês vão agregar na massa, tá? Em seguida, a gente vai colocar o quê? A colherinha de fermento, tá? Depois de colocar a colherinha de fermento, aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter aqui, ó, eu esqueci de avisar, eu acho, provavelmente eu falei da água, água morna. Aí vocês vão colocando devagarinho a água morna assim, ó, e vai misturando. Começa sempre do meinho, ó, vai misturando no meinho. A água morna é uma água morna que nem se você fosse fazer uma madeira de neném, tá? Não é água quente e não
não é água fria, tá? É água morninha. Principalmente ainda mais quando a gente tá nos dias mais friozinho, que aqui no sul é muito frio nessa época. Aí a gente usa principalmente água morna por causa disso. Uma dica que eu vou dar pra vocês muito legal, que é em épocas de chuva ou em épocas de muito frio, que as pessoas têm muita dificuldade para fazer pão, é porque como é que eu vou fazer meu pão crescer? Assim, ó, tem dicas bem interessantes, tipo no inverno, que você pode fazer o quê? Você pode esquentar uma água numa panela, colocar a bacia em cima da panela para esquentar o fundinho da bacia e tampar com pano de prato, e vai crescendo devagarinho o pão em cima dessa panela, né? Você coloca que para a forma em cima direitinho. Ou se você achar melhor, que eu uso muito isso, já ensinei minhas filhas, a minha nora, que é legal tu dar uma aquecidinha no forno antes, 5 minutinhos. Se dá uma aquecidinha no forno, depois terminando de fazer os seus pães, você vai colocar os seus pães no forno, porque como é frio, para você fazer o pão e crescer direitinho, coloca no forno, porque daí o pão vai crescer gradativamente direitinho ali no tempo certo, sem cozinhar, sem coisa, que vai crescer devagarinho, tá? Uma coisa que eu não falei pra vocês agora, ó, faz um mingauzinho assim no meio, ó. Aí vocês vão quebrar 2 ovos, tá? E vão colocar os ovos, é opcional, tá, pessoal? Eu gosto muito de colocar os ovos, por quê? Porque os ovos, o que acontece? Vai deixar o teu pão maciozinho por mais tempo, porque se você fizer o pão sem os ovos, se é para comer rápido, né? Hoje eu vou comer o pão, amanhã a minha família é grande, vai comer rápido, mas se você, tipo eu e minha esposa aqui, que são 2 pessoas, a gente às vezes demora 3 a 4 dias para comer 2 pães. O que a gente faz? A gente coloca os ovos, vai deixar o pão mais maciozinho e vai durar mais tempo, beleza? Agora, depois de colocar os ovos, aí você vai fazendo assim, ó, vai juntando o trigo do canto, vai mexendo, vai juntando o trigo do canto e vai mexendo, para agregar tudo direitinho. Nessa hora é que o sal vai misturar, porque daí assim o sal vai misturar e não vai tirar a consistência do fermento, para que o fermento haja como ele tem que agir. Eu não sei se cada pessoa tem um olhar diferente, mas assim, ó, quando você começar a mexer, você vai perceber que a consistência já vai ficando diferente e o fermento já vai começando a agir. Tu já vai começar a perceber que a massinha já vai ficando fofinha, que ela já vai começando a agir o fermento. Ó, vocês estão vendo? Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos agregar o trigo, a outra metade do trigo, devagarinho. Como tá mole ainda, eu vou mexendo com a colher, ó. Mexe, vai mexendo, porque daí o pão é bem rapidinho de fazer, ó. Mas se vocês for mexendo assim, ó, vocês vão ver que mistura tudo bem rapidinho, bem facinho. E é bom misturar antes, porque daí na hora de ir agregando o trigo já vai misturar melhor. Ele já vai começar a ficar mais bem misturadinho, mais bem junto, né? Se envolve melhor, ó. Como eu disse pra vocês, é aproximadamente 1 kg de trigo, tá? Meu trigo eu tenho esse que tá no pote e eu reservei um pouquinho no saquinho. Aí, porque dependendo do ovo, dependendo da água, quando você for colocando, ele vai pedir mais trigo, tá? Por isso que eu já deixei reservadinho mais um pouquinho de trigo no saquinho. Que às vezes um pouquinho menos de 1 kg já vai dar o suficiente. E às vezes vai pedir 1 kg todinho, tá, pessoal? Ó, aí você vai misturando. Agora já começou a sair da bacia. O que vai acontecer? Tá vendo? O meu precisa mais de trigo. Porque não é uma massa molinha, mas também não vai ser uma massa dura, tá, pessoal? Eu vou pegar mais trigo. Só um pouquinho. Aqui, ó, pessoal, voltei. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar trigo, vão botar na bancada de vocês, na mesa, onde você estiver fazendo pão. Porque agora nós vamos virar a nossa massa aqui, ó, pra gente sovar. Sovar, mexer, amassar, né? Como vocês entenderem aí.
como eu disse, não é uma massa de pão sovado, né? Porque esse pão sovado é aquele que você vai ter que mexer bastante, às vezes passar no cilindro, sovar bastante, porque é massa de pão sovado, né? Aí o que você vai fazer? Aí, aproveita tudo, ó. Tira tudo aí, pãozinho da massa, vamos aproveitar até o farelinho que tem aqui dentro, ó. Tirar tudo. Agora vamos amassar o nosso pão, né? Ah, pessoal, vocês não estranhem de eu estar mexendo com a mão, assim, sem estar de luva, porque como eu tô fazendo em casa e o pão é pra gente, minha mão tá bem lavadinha, tá? Tá bem limpinha. Eu não vou fazer pra vender, não vou fazer pra fora, mas se você for fazer pão pra vender, pra fora, ou for fazer pra alguém, aí fica a seu critério, mas o correto é a gente usar luva, tá, pessoal? Aí assim, ó, amassar pão é assim, ó, você vai trazer, apertar, trazer, apertar, ó. Tem gente que vai dizer assim, nossa, aprender a sovar pão, amassar pão, né? Mas assim, a receita normalmente é a mais básica, né? Mas assim, às vezes tem pessoas que nunca fizeram pão na vida. E daí tem coisinhas que facilitam muito para quem nunca fez pão na vida. Às vezes, assim, minhas filhas aprenderam a fazer pão desde pequenas. Meu filho sabe fazer pão. Então eu sempre ensinei para eles macetezinho. Só que mesmo assim, ainda hoje, às vezes, o que acontece? Elas vão fazer um pãozinho, alguma coisa, elas ainda me perguntam. Ah, mãe, esqueci. O que é mesmo que eu tenho que colocar? Ah, a mãe sempre disse que tem que amassar bem o pão, bater bem no pão. Tal. Tem coisinhas assim que a gente ensina, mas que fazem diferença pro resto da vida, né? Então tem coisinhas que é bom a gente aprender direitinho. Porque para agregar bem o trigo aqui na massa é assim, ó, rasga, volta, rasga a massa, volta, né? Como eu já disse, aqui em casa todo mundo sabe fazer pão, né? Meu esposo me ajuda muito, ele ajuda a amassar o pão, porque como eu tenho fibromialgia, eu não tenho condição às vezes de amassar pão, porque me exige um pouquinho de força, né? Então, não é todo dia, não é toda vez que eu vou amassar pão que eu tenho condições de fazer o que eu tô fazendo aqui hoje, tá? Então é assim, ó, pra no vídeo não ficar muito longo, é assim, ó, pessoal, ó. Vai amassando assim, ó. Já vi que aqui não vai todo o trigo, porque tá pedindo só mais um pouquinho de trigo, que a massa tem que ficar assim, ó. Maciazinha, não dura, tá, pessoal? Maciazinha. Vou amassar aqui mais um pouquinho meu pão e já volto, tá? Agora, pessoal, olha aqui, ó. A massa tem que ficar assim, ó. Maciazinha, nem dura, ó. É molinha, maciazinha. Não é dura e também não é mole demais, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, botar um pouquinho de trigo em cima, um pouquinho de trigo embaixo. E agora eu vou dividir em duas massinhas, né? Duas massinhas, aqui ó, você mede mais ou menos o meio, faz como você achar melhor, depende do tamanho da sua forma, mas as minhas são iguais, então eu vou dividir em duas massinhas iguais. Aí o que a gente vai fazer? Tem duas maneiras de fazer, eu vou mostrar pra vocês uma e vou mostrar outra que a pessoa aqui em casa gosta de qualquer jeito, né? Pão é pão, né? Mas tem o pão normal, que é o basiquinho, e tem o pão que a gente gosta de fazer trançadinho. Aí assim, ó, você vai colocando trigo, vai abrir essa massa, porque como o pão não é cilindrado, né, não é pão solado, aí assim, legal, ó, meu rolo. Eu uso cano de PVC, pessoal, porque eu não me adapto com rolo de macarrão, né? Aquele rolinho de pau ali, aquela, né? Pau de macarrão que o pessoal fala, né? Não tem jeito, tá, pessoal? Eu até tenho ali guardadinho, mas eu não me adapto com aquilo ali, não dou jeito. Eu gosto do caninho porque assim, ó, eu consigo fazer, me adapto com ele melhor, direitinho. Aí você vai fazer assim, ó, pra fazer o pão tradicional, né? Pãozinho tradicional, aí você vai pegar, vai fazer assim, vai abrir sua massa. Tá vendo, pessoal? Bem prático, bem rápido. E vai enrolar, ó. Vai enrolar. Ah, dá uma apertadinha e enrola. Dá uma apertadinha e enrola. Aí, ó. Super rápido, prático, fácil. E assim você vai colocar na sua forma, tá? Untada, lembra que eu falei pra vocês?
forma untada com óleo, ó, bonitinho, né? E outra maneira de se fazer, que a gente vai fazer aqui em casa, normalmente a gente faz, né? De todos os jeitos, é trançadinha. Daí sempre coloca um pouquinho de trigo, como vocês já viram, não foi 1 quilo todo não, tá, pessoal? Foi quase 1 quilo, umas 800 gramas de trigo, tá? Aí assim, ó, todo mundo sabe que trança tem 3 perninhas, então nós vamos cortar 1, 2, 3 perninhas para fazer a nossa trança. É uma maneira diferente de fazer também. É importante fazer, né? Diferente, coisinhas diferentes, né? Trancinha, pra ficar bonito, gostoso. Aí você vai fazer assim, ó, vai enrolar. Aí depende do tamanho, já repito de novo, depende do tamanho da sua forma. Se a sua forma for grandona, aí vai colocar esse aqui que eu tô fazendo. Olha, pessoal, eu tô fazendo aqui 2 pães grandes com 800 gramas de trigo. Vocês veem como é super econômico fazer pão. Ou também, se vocês quiserem fazer 2 tranças dessa, como eu tô fazendo, maiores e por uma forma maior, se você tiver só uma forma retangular maior, aí você faz, coloca numa forma maior. Não vai mudar sabor do pão não, tá? O importante é tu fazer e colocar conforme você achar melhor. Também, bem legal de se fazer, desculpa aí, pessoal, bem legal de se fazer, é você fazer uma trança assim também, pessoal, ó. Ah, eu queria fazer tanto esse pão, mas eu não tenho forma de pão, eu não tenho forma quadrada, mas por um acaso eu tenho uma forma redonda. Ah, é outro jeitinho de fazer um pão gostoso e bonito. Você vai fazer a sua trança, olha, quem não sabe fazer trança, pessoal, é assim, ó, super simples de fazer. Passa uma perninha pro meio, passa outra perninha pro meio, traz a de cá, passa pro meio, traz a de cá, passa pro meio, ó, tá vendo? Pro meio, pro meio, pro meio, sempre pega do ladinho, pro meio, pro meio, pro meio, e aqui você dá uma apertadinha, ó. Se você tiver só forma redonda, o que você vai fazer com a sua trancinha? Você vai fazer assim, ó, e emenda aqui e põe numa forma redonda. Como eu vou pôr a minha na minha forminha de pão, eu vou pegar a minha trancinha e vou colocar aqui na minha forminha de pão. Como eu já disse pra vocês, o pão vai pro forno aquecidinho. Rapidinho de fazer, né, pessoal? Já eu mostro pra vocês. Pão tem que deixar crescer, já vou mostrar pra vocês no forno. E aí, pessoal, olha aqui, ó, coloquei no forno, pré-aquecido, como eu disse, 5 minutinhos, o forno pré-aquecido. Agora, nós vamos deixar no forno, depende muito de como tá o tempo, como eu falei pra vocês, mas aproximadamente 2 horas, mais ou menos, 2 horas e meia. Se tiver frio, sempre demora um pouquinho mais, né? Por isso que a gente fala de aquecer o forno. Logo que estiver pronto, eu digo pra vocês o tempo que demorou pra crescer e mostro pra vocês ele crescidinho antes de botar no forno, tá? Daí, ó, pessoal, falei pra vocês que a hora que o pão tivesse crescidinho, eu ia colocar a saia e mostrar pra vocês. Ele já dobrou de volume. Se ele dobrar de volume, já tá numa quantidade boa, tá? Aí vocês veem o que vocês acham melhor. Olha aí no pãozinho de vocês. Mas eu acho que ele dobrando de volume já tá show de bola. Porque depois que ele assa, ele cresce de novo. E vai ficar altimozão. Aí, como eu falei pra vocês, olha só que coisa mais linda que fica o pão trançadinho, olha. E o pão tradicional. Normalzinho. Agora eu vou colocar assar o pão. Vai levar uma média de 40 minutos, porque eu não pré-aqueci o forno, porque eles estavam crescendo aqui dentro do forno. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Eu gosto de usar no 320, mas é de 250 a 320. Como eu tô acostumada a usar o meu forno, eu vou usar no 320 graus. Mas vocês usam aí na temperatura que vocês acharem melhor, que vocês já estiverem acostumados com o forno de vocês, tá? Aí vou colocar aqui no 320 e vou ligar o forno aqui, ó. Vou ligar mais ou menos 60 minutos. 40 minutos, desculpa, 40 minutos. E daí que é a média que ele vai ficar pronto. Em 40 minutos eu volto. Olha aí, pessoal, está completando 40 minutos certinho.
ligar o nosso forno e olha só, nosso pão já está perfeito, assadinho, olha só. Vou mostrar pra vocês aqui como ele ficou. Falei pra vocês que como ele cresce, fica grandão, gigantão. Vou botar uma cuidado que tá quente. Olha só a coisa mais linda, que grandão, que bonito. Já vou mostrar pra vocês daqui um pouquinho, vou deixar esfriar e logo em seguida eu mostro pra vocês o pão friozinho. Eu vou cortar pra vocês aqui, maciozinho, que delícia que fica esse pão. Agora é só esperar esfriar, depois eu mostro pra vocês. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber novas notificações e deixe aí seu comentário. Se vocês vão fazer o pão, o que vocês acharam do vídeo, comente, diga pra gente, dê dicas aí de tipos de vídeo que vocês querem ver, que ajuda o nosso canal. Então tá, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês com o pão friozinho como é que ficou, tá?